O nosso próximo tema abordará a Polícia Legislativa Municipal, a importância de sua atuação para ajudar a garantir a autonomia e a segurança das câmaras de vereadores do Brasil. Para isso, a UVB contratou e chamou para palestrar 3 policiais legislativos experientes que vão passar para nós um pouco da sua experiência no dia a dia. Eu convido a ocupar o nosso dispositivo o policial legislativo da Câmara Municipal de Rio Branco, no Acre, senhor Luiz Augusto, o policial legislativo Fabiano Massina, da Câmara Municipal de Itapemirim, do Estado do Rio, do Estado do Espírito Santo, e o senhor policial legislativo federal, policial do Senado Federal, senhor Fernando Marinha. O senhor Luiz Augusto é graduado no curso tecnológico de gestão pública pela Faculdade da Amazônia Ocidental. Tem especializações em direito administrativo, inteligência policial, gestão em segurança pública, gestão em tecnologia da informação e segurança da informação. O policial legislativo federal, Fernando Marinha, tem formação em ciências navais, gestão de segurança pública e gestão de segurança privada, com especializações em direito administrativo, gestão de segurança pública e também especialidades como professor de segurança pública institucional, consultor e empresário da área de segurança. O senhor Fabiano Massina tem formação de graduação em segurança pública pela Faculdade Estácio de Sá e especialização de pós-graduação em gestão pública. Fiquem à vontade, senhores, por favor. Olá, bom dia a todos. Como o nosso nobre representante aqui já fez a menção às nossas formações, eu me chamo Luiz Augusto, sou policial legislativo da Câmara Municipal de Rio Branco, no Acre. Aí vocês estão se perguntando, nossa, as câmaras têm polícia? Tem polícia, né? E nós vamos abordar esse tema aqui na UVB, talvez seja a novidade para a maioria aqui de vocês, e vamos aqui trazer essa novidade que está se tornando uma tendência, e esse será o futuro das câmaras municipais em relação à sua segurança própria, né? Aqui são um pouco das minhas credenciais. O slide aqui, ao final da apresentação, será dado um QR Code para vocês baixarem, né, ter essas informações com o pessoal de vocês, para consulta. Então, nós vamos passar aqui algumas informações, algumas mais rápidas, outras mais lentas, algumas fotos, né, demonstrando um pouco do nosso trabalho, da nossa polícia, né. Então, eu vou passar um pouco daqui das minhas credenciais, mas eu tenho formação em gestão pública e diversas especialidades, em direito administrativo, inteligência policial, gestão de segurança pública. Aqui um pouco das minhas credenciais. Antes de falar desse tema, né, também não poderia... Obrigado, Iná. Eu não poderia deixar de agradecer também esse espaço que nos foi dado pela UVB, né, em especial o seu Gilson Conzatti, né, que está presente aqui, é um grande apoiador da causa da Polícia Legislativa, é um homem assim, muito íntegro, generoso, inteligente, e ele sabe da importância dessa causa para beneficiar as câmaras, né, na sua imagem institucional, né. Agradecer também a Tainá, ao Fernando, a toda a equipe da UVB que, com muito carinho, aqui, né, nos cedeu esse espaço, essa oportunidade de mostrar o nosso trabalho, né. E também cumprimentar todos os vereadores, vereadoras, servidores, né, os próximos palestrantes aqui, os nobres palestrantes, e vamos dar continuidade aqui ao nosso tema sobre a Polícia Legislativa. A Polícia Legislativa, ela iniciou séculos atrás, milênios atrás, falando assim. Começou com a Guarda Senatorial. O que é a Guarda Senatorial? Na Roma Antiga, nós tínhamos ali o imperador, né, o império, nós tínhamos o Senado, que ele dividiu esses poderes, né? Eu não vou dar uma aula aqui de história para vocês, mas é para situar a situação. Então, havia, assim como há hoje,
aquele conflito de interesses entre o Império e o Senado. O imperador era a autoridade máxima, mas ele precisava da aprovação do Senado para algumas demandas políticas, em relação à sociedade da Roma Antiga. Então, para todos esses efeitos, o Senado às vezes se sentia ameaçado nas suas prerrogativas, na época de poder em si, de controle estatal na época. Então, ele criou a sua polícia da guarda senatorial. Aí, alguns imperadores, em desacordo com essa questão do poder do Senado, teve uma resposta através do César, que ele era um general de Roma, então ele ajudou a criar também outra guarda, que era a guarda para o imperador, que é a guarda pretoriana. Então, isso aí é o início da polícia legislativa, não com o nome polícia legislativa, mas tendo início um tipo de segurança específica para uma casa de parlamento, que começou tempos atrás, milênios atrás, na Grécia, na Roma Antiga. E como surgiu a polícia legislativa no Brasil? No Brasil surgiu com Dom Pedro I, na primeira Constituição de 1824. Então, Dom Pedro I ele tinha ali a sua questão ali de divisão do seu império com o parlamento, e ele, através da primeira Constituição de 1824, criou a Polícia Legislativa. Não necessariamente com esse nome, mas uma questão de uma polícia própria de proteção do seu parlamento. E depois, nas próximas Constituições, ali de 1891, 34, 1937, 1946, e assim por diante, até a nossa Carta Magna de 1988, da qual reverbera até hoje a sua validade, nós temos essa previsão constitucional. Aqui, nós temos aqui no slide, quem puder dar uma atenção nessa parte, nós temos a primeira polícia legislativa da Constituição de 88 para cá, que foi a Polícia do Senado Federal, aqui do lado esquerdo, na qual nós temos um representante aqui também, palestrante, nosso amigo, parte da nossa diretoria, da nossa associação. Em 2002, foi criada a Polícia Legislativa do Senado Federal. E, logo em seguida, a Casa Irmã, a Câmara Federal dos Deputados, criou a sua Polícia Legislativa em 2003. Polícia essa que é capacitada de profissionais de inteligência, são profissionais com alto nível de conhecimento, profissionais que têm um serviço de sinotecnia, de canil, ou seja, é uma polícia totalmente que não fica devendo nada às outras. É uma polícia assim que eu considero hoje a melhor do Brasil, ou uma das melhores. Mas, para falar de polícia legislativa, vocês estão se perguntando, como é que existe polícia legislativa no Senado e na Câmara Federal? Será que existe nos estados também? Será que existe nas câmaras municipais? Existe. E para você criar sua polícia legislativa, regulamentar ela, tem alguns parâmetros da Constituição Federal, que dá essa prerrogativa. Eu não vou adentrar aqui muito em detalhes aqui do texto, que vocês vão poder consultar esse material ao final da apresentação, mas a Polícia Legislativa da Câmara Federal e do Senado, no seu artigo 51 da Constituição e no artigo 52, que compete privativamente à Câmara dos Deputados, no seu artigo 51, dispor sobre a sua organização, funcionamento, polícia. Eu até deixei em negrito aqui no slide, mostrando onde é que fica essa disposição que regulamenta a Polícia Legislativa na questão federal. Assim como no artigo 52 também, que compete privativamente ao Senado Federal, o mesmo texto que está na Câmara dos Deputados, dispor sobre sua organização, funcionamento, polícia, criação e extinção de cargos, ou seja, a autonomia do Poder Legislativo. E, nessa mesma linha, temos o artigo 27, que cria a Polícia Legislativa ali, dá essa prerrogativa, quer dizer, para criar as Polícias Legislativas das Assembleias. Então, compete privativamente às Assembleias, dispor sobre seu regimento interno, polícia, serviços administrativos, sua secretaria e prover os respectivos cargos. Então, essa é a previsão constitucional da Polícia Legislativa, federal e estadual. Agora nós vamos entrar na parte que nos cabe, que é a Polícia Legislativa Municipal, da qual eu faço parte. Aqui mostrando a foto também da primeira Polícia Legislativa Estadual, que foi criada logo após a Polícia Legislativa Federal, que foi a Polícia Legislativa da Assembleia do Estado do Acre, da qual eu faço parte.
E aqui nós temos a primeira Polícia Legislativa, em 2003, da Assembleia Legislativa do Estado do Acre. Aqui tem alguns amigos meus, entre eles o Arthur, ali no canto direito, e hoje eles são responsáveis lá pela Polícia Legislativa e a proteção do Parlamento Estadual. Agora nós vamos falar da nossa previsão constitucional das câmaras. Muitos aqui podem estar estranhando, mas será que a Câmara pode ter? Será que a Câmara não pode ter? E ela pode, sim, às vezes por falta de conhecimento de alguns gestores, por não ser uma área muito discutida, muito conhecida. Então, nós vamos trazer luz a esse tema para vocês, vereadores, vereadoras, procuradores, assessores jurídicos, né? Então, na Constituição Federal de 1988, nós temos o artigo 29, que ele dispõe ali sobre... Deixa eu ver, não, essa aqui é da Câmara Legislativa do DF. Mas eu vou dar continuidade aqui. Na Constituição de 1988, no artigo 32, diz que a Câmara Legislativa do Distrito Federal, que é uma Câmara híbrida, né? Ela tem prerrogativas municipais e estadual, ou seja, ela é uma Câmara diferenciada. Só temos uma no Brasil, que é a Câmara Distrital. Mas ela segue a mesma prerrogativa do Senado e Câmara, e das Assembleias, né? Dispor sobre seu regimento interno, organização. Isso está previsto no artigo 32, né? E na sua lei orgânica, no artigo 60, né? De criar, transformar ou extinguir cargos. Né? No seu inciso 2, fala sobre a polícia da Câmara Legislativa do DF. Aqui é um vídeo da Câmara Legislativa do DF, para vocês verem como funciona um pouco lá. Eles são a Polícia Legislativa da CLDF. Para que sessões e audiências aconteçam, é preciso alguém para dar segurança. A Polícia Legislativa é quem faz a recepção das pessoas, quem garante a segurança das dependências da casa, dos parlamentares, visitantes e servidores, e também atua em locais onde a Câmara tenha se deslocado para realizar o evento. E a atuação deles é graças a núcleos de inteligência da própria Polícia Legislativa, que encontra a melhor forma de manter a segurança em manifestações ou prever situações de risco para a casa, a população ou autoridades que estejam por aqui para algum evento. E aí, gostou? Vem conhecer a CLDF e nossa Polícia Legislativa. Pois é, pessoal, como vocês puderam ver uma prévia aí da atuação da Polícia Legislativa, então é um setor que é um setor bem capacitado, bem fardado, é um setor bonito, ele traz um status para a casa, tanto federal, estadual, quanto municipal. Então, é de extrema importância que os senhores tenham consciência de presidente de câmaras, vereadores que compõem mesas de câmaras, que se vocês têm um corpo efetivo de segurança nas suas casas, poderia dar uma atenção melhor, transformando esses cargos em polícia legislativa, desde que eles tenham alguns requisitos, né, através de concurso público, e sejam servidores efetivos da casa. Né. Agora eu vou entrar na parte que nos cabe, né, como eu falei um pouco anteriormente. Qual é a previsão constitucional da Polícia Legislativa Municipal? Hoje, a nossa previsão constitucional ela não está expressa, assim, de maneira... Tem polícia lá, escrito das câmaras na Constituição, mas ela tem a prerrogativa do princípio da autonomia dos poderes, ou seja, tem o artigo 2 da Constituição, que fala da separação dos poderes, e a Câmara e o município eles são autônomos, assim como o Estado e a Federação. Ou seja, nós temos o poder legislativo, nas 3 esferas, o judiciário e o poder legislativo, o judiciário e o executivo, né? Então, são poderes independentes e harmônicos entre si. Dentre eles, o legislativo, que nos cabe, o municipal. E, na Constituição, ela tem uma brecha que ela fala do artigo 29, que o município rege-se-á por lei orgânica, votada em 2 turnos, com interstício mínimo de 10 dias, e aprovado por 2/3 dos membros da Câmara Municipal, que a promulgará atendidos os princípios estabelecidos nesta Constituição de 88, né, na Constituição do respectivo Estado e seguintes preceitos. Ou seja, aqui diz que o município vai se organizar por lei orgânica, porque a maioria das atribuições das câmaras não está expressa na Constituição, ela está expressa na lei orgânica, de qual os senhores vereadores, consultores, procuradores conhecem muito bem. Então, aqui no inciso 11º, diz que as câmaras terão as suas organizações das suas funções legislativas e fiscalizadoras. Essas funções legislativas ela não se limita só à questão do parlamentar em si, mas também das funções administrativas da casa, dentre elas a Polícia Legislativa.
Outro princípio que ampara a criação da Polícia Legislativa Municipal, né? Não se atente tanto a esse texto aqui, que isso aqui vai ser disponibilizado ao final para os senhores, né? Mas um princípio que dá embasamento jurídico para a nossa causa é o princípio da simetria, que muitos dos senhores devem conhecer, né? Quem não conhece vai conhecer agora, que é o princípio, ou seja, das funções correlatas de um determinado cargo em determinado poder. No caso, se nós temos a Polícia do Senado Federal, nós temos a Polícia dos Estados, nós temos uma simetria. E assim como tem a simetria entre Estado e Federação, nós temos a simetria também dos municípios com os estados, e assim por diante. Não precisa ser exatamente nessa ordem. A gente pode ter uma simetria com o Congresso Nacional em algumas questões. Só que lá, devido à estrutura financeira, eles têm algumas peculiaridades que as câmaras não têm, mas não quer dizer que nós não podemos ter, né? Então, hoje nós temos o artigo 29 da Constituição, e também nós temos o princípio da simetria, e nós temos também um exemplo de lei orgânica, que eu coloquei aqui ao lado direito para vocês, no slide, que é a Lei Orgânica de Parauapebas do Estado do Pará. No seu artigo 13, diz assim: compete privativamente à Câmara Municipal dispor sobre a sua organização, funcionamento, ou seja, sua autonomia, polícia, em negrito, criação, transformação ou extinção de cargos, né? Ou seja, a Câmara ela tem sua autonomia para prover seus cargos. Ah, Luiz, mas eu não entendo dessa forma. O procurador, ele está na Constituição, ele está na lei orgânica, você não vê esse cargo lá. Você vê o cargo de analista legislativo, escrito lá dessa forma, você não vê. Todos esses cargos foram criados pelo princípio da simetria. Ou seja, se tem esse tipo de cargo no federal, eles foram puxados simetricamente para os parlamentos estaduais e também para os parlamentos municipais, né? Através da sua lei orgânica. Aqui, por exemplo, como eu citei a Lei Orgânica de Parauapebas, nós temos um exemplo aqui da Polícia Legislativa Municipal da Câmara de Parauapebas, né? É uma polícia muito bem estruturada, muito bem bonita. É uma polícia que, salvo me engano, foi criada ali por volta de 2012, 2013. Ou seja, é uma polícia até um pouco antiga já. Nós temos aqui a Polícia Legislativa da Câmara Municipal de Rio Branco, da qual eu faço parte, né? Então, hoje, na nossa Polícia Legislativa da Câmara Municipal de Rio Branco, nós temos hoje um coordenador geral de polícia, nós temos um setor de inteligência policial, na qual eu faço parte e uso esse distintivo aqui com muito orgulho, né? Ou seja, é uma Câmara com setor de inteligência. Nós temos esse setor de proteção a autoridades. Desculpa, senhores, acontece uns imprevistos. Como eu vinha falando, hoje nós, na Câmara Municipal de Rio Branco, nós temos esses setores, né, de inteligência policial, coordenação, proteção a autoridades e setor de apoio às atividades policiais, além de ter 2 assessorias de segurança de proteção a autoridades. Ou seja, a Polícia Legislativa ela pode ter uma ramificação diversa dentro da autonomia, dentro também do tamanho da sua Câmara, do seu orçamento, né? Então, vai da capacidade do gestor e da sua equipe de organizar a sua própria polícia institucional. Eu vou passar aqui alguns exemplos aqui. Por exemplo, aqui da nossa atuação, protegendo o ex-presidente da República em um evento que aconteceu no nosso estado do Acre, né? Ou seja, em coordenação com outras forças de segurança. No caso aqui, o presidente em questão é o presidente Jair Bolsonaro, na época, né? Isso aqui é só uma préviazinha, mas para mostrar que a Polícia Legislativa Municipal ela tem sua importância. E ela não se limita a proteger apenas vereadores, são autoridades. Dependendo do evento que for organizado na sua cidade, no seu município, a Polícia Legislativa ela pode trabalhar em conjunto com outras forças de segurança, né? Lembrando que a Polícia Legislativa, na sua autonomia da Câmara Municipal, ela não deve ser preenchida por outras forças de segurança, como do Executivo. Você não deve interferir um poder no outro, você pode solicitar um apoio. Por exemplo, policiais militares ocupando o cargo de segurança nas câmaras municipais. Não tem cabimento. Com todo respeito às outras instituições, guardas municipais, elas são parceiras da Polícia Legislativa. Claro que tem municípios que não têm polícia, mas tem seu corpo de segurança efetivo. Então, cabe aos senhores, né, nesse entendimento,
e do bom senso, da boa vontade de fortalecer o seu parlamento. Então, por que não fortalecer algo que já existe na sua casa? Tem algumas situações que a Polícia Legislativa não existe, e nem corpo de segurança efetivo. Às vezes são profissionais terceirizados, vigilantes. Nesse caso, são situações à parte. Toda regra tem a sua exceção, né? Mas nas câmaras municipais, onde existe um corpo de segurança efetivo, concursado, a recomendação, e eu acho que é a tendência daqui para frente, através do nosso trabalho, é que seja transformada em Polícia Legislativa. E cada casa vai regulamentando, vai equipando, vai capacitando seus profissionais conforme os seus recursos, a sua disponibilidade, né? E como é que a gente está fazendo esse trabalho de disseminação do conhecimento da Polícia Legislativa Municipal? Nós temos hoje uma associação que é a POLME Brasil, a Associação dos Policiais Legislativos Municipais do Brasil. Hoje eu estou na frente dessa associação, na diretoria, como vice-presidente. Nós temos aqui o nosso policial legislativo federal do Senado Federal, que é nosso diretor de Assuntos Institucionais e Política de Classe. E nós temos aqui o próximo palestrante, Fabiano Massina, que é policial legislativo municipal da Câmara Municipal de Itapemirim, Espírito Santo, que faz parte do Conselho Fiscal da nossa associação, né? E a nossa associação, ela visa representar a classe, aprimorando a atividade sociocultural, profissional dos seus integrantes, incentivando o sentimento de solidariedade, companheirismo, união, espírito de classe, além de zelar pelos interesses dessa classe. E ela não se limita só a policiais legislativos, ela se abrange também, no nosso estatuto, para outros profissionais, sejam guardas legislativos, sejam agentes de segurança, agente de plenário, né? Ou seja, nomenclatura diversas, desde que de caráter efetivo das suas casas, a nossa associação ela tem esse poder de representatividade. Então, é assim que a gente está divulgando o nosso trabalho e também usando esse espaço que a UVB nos está dando desde o nosso congresso em novembro, que ocorreu aqui em Brasília mesmo. Nós tivemos a oportunidade de palestrar pela primeira vez sobre esse tema. Aqui eu vou passar umas fotos rápidas de algumas outras polícias legislativas municipais que existem aqui no nosso Brasil. A Câmara Municipal de Valparaíso, Goiás, né? É uma polícia legislativa recente, na qual ela fez treinamento com a Assembleia de Goiás, de Goiânia, né? E a Guarda Municipal, ou seja, a Polícia Legislativa ela pode se capacitar com outras forças. Lembrando que a chefia da Polícia Legislativa e toda a sua estrutura só deve ser composta por policiais legislativos do cargo, não de outras forças externas, né, do Executivo, do Judiciário, cada um preservando a sua autonomia da sua atuação. Aqui nós temos uma representante mulher, a nossa amiga Adriene, da Câmara de Santo Antônio do Descoberto, Goiás, né? Ela é uma policial legislativa, né, feminina, ou seja, representando, assim como na Câmara de Santo Antônio Descoberto, nós também temos mulheres policiais legislativos, isso é muito importante, porque mostra a atuação das mulheres em todas as áreas, tanto da política, quanto da segurança pública, e agora da segurança pública institucional, né? Esse aqui é o nosso amigo Santos, da Câmara de Feira Grande de Alagoas, policial legislativo lá, desde 2020. Também existe uma polícia legislativa em Alagoas, né? Um município pequeno, com quase 30 mil habitantes aproximadamente, mas existe polícia legislativa. Você não precisa exatamente ter um exército de servidores da polícia legislativa. Você tendo um profissional da área de segurança, o recomendável é que você transforme esse cargo em polícia legislativa. Se você não fizer por meio de criação, seja por lei ou por resolução, você pode alterar a nomenclatura, né? Alterando a nomenclatura, você já traz um status para a imagem da instituição e valoriza o profissional. Aqui é outra polícia legislativa da Câmara Municipal de Palmas, né, na qual a nossa associação é sediada. E nós temos aqui, na foto do meio, esse senhor carequinha aqui, o nosso Tito Pires, que é o presidente da nossa associação. Ele teve a oportunidade de palestrar em novembro, só que ele, por motivo de força maior, ele não pôde comparecer, mas ele nos confia essa missão de representar, né, essa questão da Polícia Legislativa. Além da Polícia Legislativa, como eu citei para os senhores, nós temos também outros profissionais que a nossa associação representa. A Câmara Municipal de Colatina, Espírito Santo. Nós temos aqui o nosso colega Newton, né, e o Flávio, que são guardas legislativos. Eles estão em processo de transformação para a Polícia Legislativa, né? Então,
eles estão com todo o apoio da sua mesa diretora atual, eles têm o apoio da nossa associação, e em breve eles serão policiais legislativos, mas para vocês verem como não só de policiais a nossa associação ela é representada, mas também de outros profissionais, né? Aqui é a Câmara de Santa Cruz, de Pernambuco ali. Temos também aqui o Diego, acho que o Flávio também. São guardas legislativos, né? Mais um exemplo aí de outros profissionais. E por último aqui de exemplos, porque eu não vou dar todos os exemplos aqui, porque senão vai faltar tempo. Aqui é o nosso colega Everton, da Câmara de Dourados, Mato Grosso do Sul. Ele entrou em contato com a gente através da UVB. Ele entrou em contato aqui com o Fernando da UVB, e como nós temos uma parceria com a UVB, ele entrou em contato com a nossa associação, e hoje nós estamos ajudando ele com minuta de lei, minuta de resolução, justificativa, ou seja, nós temos um corpo jurídico por detrás da nossa associação que pode facilitar esse trabalho para vocês, vereadores, vereadoras, que compõem a mesa diretora de suas câmaras, né? Olá, pessoal. Meu nome é Joel. Eu vou passar um vídeo aqui, que é uma recomendação de um vereador que me mandou esse vídeo até ontem, incentivando vocês de outras casas, né, através da UVB, a transformação e a criação da Polícia Legislativa nas suas casas. Então, eu vou passar aqui um vídeo aqui do vereador, presidente da Câmara de Moreno, Pernambuco. Ele incentiva essa adoção da Polícia Legislativa. Então, eu vou passar aqui um depoimento dele em relação aos seus profissionais da área de segurança. Olá, pessoal. Meu nome é Joel Luiz da Silva, conhecido popularmente como Joel do Conselho. Eu sou presidente da Câmara Municipal de Vereadores da cidade do Moreno, da região metropolitana aqui de Pernambuco. Eu vim aqui externar a minha satisfação em, no primeiro concurso na Câmara Municipal, a gente já abrir a abertura para os guardas legislativos. É importante a gente mostrar o nosso avanço, a nossa satisfação e que seja reconhecido mesmo, como diz a lei, que é a Polícia Legislativa. A importância desse quadro de funcionário na nossa Câmara traz segurança, controle e proteção. Então, nós aqui do Nordeste, especificamente da região metropolitana de Pernambuco, na minha pessoa de vereador Joel do Conselho, gostaríamos de mostrar nossa satisfação, nosso incentivo à UVB, União dos Vereadores do Brasil, e a APALME, né, que é a associação, para que possa contar com a gente está no incentivo, está na força. Isso mostra modernização, segurança e valorização, tanto para a classe como as câmaras de Pernambuco. Um abraço, vereador, presidente da Câmara Municipal de Moreno, vereador Joel do Conselho. Pois é, pessoal, aqui é um depoimento de um vereador, né? E espero que vocês, ainda vou passar a palavra aqui para os nossos colegas aqui, vou tentar acelerar o tempo, né? Que eu sei que aqui vocês estão com um pouquinho de calor, com fome, né? Mas prometo que a gente vai ser breve e esse slide vai ser disponibilizado no QR Code ao final, só lembrando, né? Então agora eu vou passar a palavra para o meu grande amigo, Fernando Marinha, que é diretor da nossa associação, da POME, né, de Diretoria de Assuntos Institucionais e Política de Classe. Então, vou passar aqui a palavra a ele e agradeço a todos pela atenção. Muito obrigado. Bom dia a todos. Eu sou Fernando Marinha, Marinha não de nascença, mas Marinha de nome de luta. Sou formado em Ciências Navais pela Escola Naval, me formei oficial de carreira e decidi optar para a área policial. Fui policial civil, passei também no concurso da Polícia Federal e depois não cheguei a tomar posse porque era na mesma época da Polícia Legislativa e eu optei em ser policial legislativo do Senado Federal, cargo que ocupo hoje com muito orgulho. Mas já falo logo que eu não represento aqui a Polícia Legislativa do Senado Federal. Eu represento aqui os policiais. Por quê? Eu estou hoje como presidente da Associação dos Policiais do Congresso Nacional. Então, represento os policiais legislativos federais, tanto da Câmara quanto do Senado. São duas polícias. São duas polícias distintas, mas polícias irmãs. Bom, como eu já disse, estou como presidente da gloriosa APCN. Uma curiosidade. Luiz falou aqui, anteriormente, que a ideia de polícia legislativa, ela vem lá da Roma Antiga, né? Desde a guarda senatorial.
essa previsão no Brasil desde a primeira Constituição, 1824. Acontece que, apesar de haver previsão desde 1824, ela, de fato, foi regulamentada no Senado Federal no ano de 2002 e na Câmara dos Deputados no ano de 2003. Bom, e a nossa associação, que é a Associação dos Policiais, ela é de 85. Por que eu estou falando isso? Para demonstrar a importância da APCN no processo de criação das polícias legislativas federais. Se a gente parar para ver, é o que a Palme hoje, aqui, Luiz e Massina, estão fazendo hoje. O início, o processo sempre é mais doloroso mesmo. É difícil. É difícil. Para os senhores terem uma ideia, isso não é só coisa da Polícia Legislativa, não. Polícia Federal foi criada em 1944. Quando ela foi criada, existia uma grande força contrária à sua criação. As polícias civis falavam, para que eu preciso de uma polícia federal? Se cada estado tem o seu, tem a sua polícia. E olha o que a Polícia Federal se tornou hoje, essa grande instituição. Assim como a Polícia Rodoviária Federal, e, enfim, as demais instituições. O que eu estou demonstrando? Que apesar dessa luta, né, apesar dessa dificuldade inicial, é algo que deu certo. Assim como hoje, as polícias legislativas federais estão nesse patamar. Eu vou passar para vocês aqui mais para frente como é que é feita a divisão, o que a gente faz, bonitinho, né? Mas só mostrar que, no primeiro momento, que é o que as câmaras de vereadores estão passando agora, nesse momento, salvo engano, são 13, né? Já tem mais. É porque a criação está. A gente começou, estão 13, falou, já criaram mais 2, mais 15, então é lógico, né? São 5 mil municípios, né? Então, a tendência, como a gente viu, é a criação ela começar a existir. Isso porque, gente, a Polícia Legislativa, ela garante, em última análise, a independência do poder legislativo. É através da Polícia Legislativa, por exemplo, Massina vai falar isso melhor mais para frente, que os senhores conseguem cumprir as atribuições dos senhores sem depender do Poder Executivo. Imaginem só uma situação. Vocês têm uma Câmara de Vereadores, tem lá à sua disposição uma equipe de guardas municipais. Por algum motivo, essa Câmara de Vereadores ela tem algum atrito com o prefeito da cidade. Algum motivo, né? Enfim, rachou, teve alguma divergência. O prefeito pode falar assim, não, vem cá. Inventa não vai falar isso, né? Vai falar assim, não, volta lá, vem cá, volta meus guardas. Aí o vereador, que ia cumprir seu papel, fazendo fiscalizações e tudo, já começa a se sentir acuado. Por quê? Você está usando o que a gente chama, né, de alienígena. São forças de fora para a garantia da sua segurança. Bom, isso foi só uma pequena introdução que eu acho a importância da Polícia Legislativa, inclusive no âmbito municipal. E aqui, assim como a PCN, lá atrás, em 1985, começou a nos chamar de policiais, enquanto nós não éramos ainda de fato policiais, nós não tínhamos essa nomenclatura, agora nós estamos trazendo aqui uma inovação, uma nova ideia. Nós estamos trazendo aqui o conceito de segurança pública e institucional, que, apesar de ter algumas semelhanças com os órgãos de segurança pública que nós já conhecemos da Constituição lá do artigo 144, Polícia Militar, Civil, Federal, Rodoviária Federal, apesar de ter algumas semelhanças, temos sim algumas diferenças. E eu vou dizer o porquê aqui. Primeiramente, a gente tem que começar a entender, nesse nosso raciocínio, vou convidar todos a me ajudar nesse raciocínio, nós temos
quando a gente fala em segurança, o que é segurança? Né? É a sensação de você atuar com liberdade, seja para exercer seu mandato eletivo, seja para você, na seu dia a dia, conseguir fazer compras, né, ir ao mercado, passear. Isso é a sensação de segurança. Para prover essa segurança, eu posso fazer ela, lato sensu, tá, de forma geral, de duas formas. Uma, pelo setor público, através de órgãos próprios, e pelo setor não público, pela iniciativa privada. Basicamente é isso. Então, a grande diferença é essa. Não, tem que são órgãos públicos ou da iniciativa privada. Ora, se eu sou policial legislativo, sou servidor público, onde será que eu me encaixo aqui? Público ou não público? Aí começa o nosso raciocínio. Aí agora, então vocês querem ser policiais, vocês querem fazer parte da segurança pública que está lá no 144? Não, porque nós temos as nossas diferenças, como eu falei aqui no início. Qual é a ideia? A segurança pública que está já prevista, consolidada no artigo 144 da Constituição, é o que nós chamamos de segurança pública direta. Por quê? São aqueles órgãos que garantem a segurança para a sociedade de forma direta. Então, por exemplo, você foi vítima de um roubo, né? A PM, a Polícia Militar, vai lá tentar repelir aquela agressão e tudo. Quem vai investigar? A Polícia Civil, né? No âmbito dos estados. Um exemplo, né? Por isso que é direta, porque você presta uma segurança, uma ação de segurança diretamente para a sociedade. Bom, aí agora entra a nossa inovação, que é a segurança pública institucional, também chamada de segurança pública indireta. Gente, vocês sabem mais do que ninguém. O que é a nossa sociedade sem o poder legislativo? O que é a nossa sociedade sem ter os nossos representantes na nossa Câmara de Vereadores, por exemplo, dizendo para nortear algumas diretrizes? Esse é um papel fundamental. Copiando aqui um grande líder que eu tenho, o senador Ângelo Coronel, da Bahia, ele fala que, parafraseando ele, né, os vereadores, na verdade, são o exército da política brasileira, porque sem vereador eu não tenho prefeito, não tenho deputado estadual, não tenho governador, não tenho nem presidente. Eu não é senador, a gente precisa, né, o vereador é que move isso. Então a gente precisa de propiciar essa segurança. Segurança lato sensu, tá, gente? Eu não estou falando só a integridade física, não. A gente vai chegar lá, o que a gente pode fazer, né? Vou trazer aqui o cardápio, o leque de opções. Mas, enfim. Então, o que acontece? Quando a gente fala que é indireta, por quê? A gente presta um serviço para a sociedade também. E nos mesmos, né? Igual, similar ao que a segurança pública faz, direta. Só que nós atuamos de forma indireta. Nós atuamos para defender, para proteger a liberdade do parlamento, do vereador fiscalizar. Por exemplo, a nossa atuação, a minha atuação como policial legislativo do Senado Federal não é combater o crime organizado de forma geral. Agora, quando esse crime acontecer contra bens, serviços, interesses da casa que eu represento, ou seja, estiver atrapalhando o livre exercício do processo legislativo da minha casa, aí sim, aí já falou comigo. O meu papel é dar respaldo para que o meu parlamentar trabalhe. E é essa a nossa ideia. Por isso que a gente chama de segurança pública indireta ou institucional. Porque a gente garante o funcionamento. Agora, isso não é também só algo do poder legislativo, não. Hoje, não sei se os senhores estão acompanhando, nós temos a polícia judicial, que é diferente de polícia judiciária, é a polícia que trabalha nos tribunais, é uma polícia própria, regulamentada pela resolução 344 do CNJ, e nós temos também a polícia do Ministério Público. São polícias o quê? Institucionais. São órgãos que fazem parte do que a gente está denominando
de segurança pública institucional ou segurança pública indireta. Então, esse é o contexto do que dessa inovação que nós estamos trazendo. A gente não pode ficar parado enquanto a sociedade está evoluindo. Se vocês forem parar para ver, hoje a gente vê vários atentados contra instituições. O nosso papel é proteger as instituições, seja do Poder Judiciário, Ministério Público, o Poder Legislativo. A própria Presidência da República tem um órgão chamado o quê? Gabinete de Segurança Institucional, que serve o quê? Para proteger eles. É algo específico. A ideia é essa. Então, quem seriam os órgãos, tá, de segurança pública geral? É aqueles que a gente já conhece, né? A segurança pública direta. Polícia Militar, Polícia Federal, Polícia Rodoviária Federal, Civil, etc. E quem seriam as polícias de segurança pública institucional? Polícia Legislativa, Judicial, que não é judiciária, judicial, e Polícia do Ministério Público. E dentro do contexto de Polícia Legislativa, que se insere as polícias legislativas em todos os âmbitos, inclusive dos municípios. O Luiz já explicou aqui, não só explicou, mas demonstrou a possibilidade através de exemplos que foram criados, através de fotos, né? Como é que pode ser feita essa construção. É lógico que nós temos algumas sugestões como a gente pode melhorar isso. Inclusive, aproveitando, né, os projetos de leis que já estão andando, projeto de PEC também, as PECs, na verdade, algumas PECs estão em andamento, tá? Que eu acho muito interessante isso. Lembrando, o nosso guarda-chuva da segurança pública institucional não é geral. Eu só posso atuar debaixo do meu guarda-chuva. O que é o meu guarda-chuva? Garantir o funcionamento da minha Câmara, no caso, na minha Câmara Municipal. Ah, eu posso fazer blitz na rua porque está aumentando a criminalidade? Não. Agora, eu posso abordar um sujeito que está querendo invadir a minha Câmara? Posso. Essa é a diferença. Essa é a diferença. Então, vou prestar um serviço indireto para a sociedade, mas somente embaixo do meu guarda-chuva. Tá bom? Contra bens, serviços e interesses da casa que eu represento, que eu trabalho, né? Basicamente, gente, vou passar isso aqui que já vou adiantando. Vou trazer aqui para vocês, que eu falei que ia trazer um cardápio, né? O que é o cardápio? Qual é o grande, eu acho que é o grande lado positivo da segurança pública institucional? Que é garantir a autonomia de qualquer instituição. Isso seja no Poder Judiciário, Ministério Público ou no Poder Legislativo. Cada instituição pode criar a sua forma, a sua receita do bolo. Ah, eu quero que seja assim, eu quero que seja assado, eu quero que seja... Né? Eu vou trazer para vocês hoje o leque de opções que hoje as polícias legislativas federais utilizam. Que nós, como já temos atuação um pouco mais antiga, nós atuamos aqui, aqui e aquilo outro. Ah, quando eu for criar a minha polícia legislativa municipal, eu preciso seguir isso aqui? Não. Aliás, é até bom a gente ir por pouco, né? Por parte. Vamos fazer isso aqui, a gente ganhou experiência aqui, vamos fazer aquilo outro, porque senão a gente sai querendo pegar tudo uma vez e não anda. Tá? Bom, basicamente, eu digo que a gente tem 3 pilares. A segurança pública institucional, a gente tem 3 pilares. O pilar do policiamento, o pilar da segurança estratégica e o pilar da segurança especial. Vou explicar cada um deles. Tem um monte, esse texto vai ser disponibilizado depois, mas eu vou explicar aqui. Vamos lá. Policiamento, gente. Policiamento, eu acho que é o que toda Câmara, quando vai iniciar, ela deve iniciar com isso. É o quê? O policiamento ostensivo dentro da casa. É você, por exemplo, conseguir fazer as suas sessões de forma tranquila. Que haja, sim, manifestações. Nós não somos contra. A Polícia Legislativa não é contra a manifestação, não. Aliás, o nosso papel é garantir que elas existam. Mesmo porque a representação do parlamento é feita por manifestação popular. É o voto, não é? O voto que botou todo mundo lá. A gente está aqui para defender isso. Para defender que as ideias de toda a sociedade sejam representadas no parlamento. Agora, também não é Bangu. Tem que seguir as normas. Porque senão, o parlamentar vai falar alguma coisa e vai se sentir pressionado. Porque tem gente, sei lá, tacando coisa nele, enfim. Quando passa dos limites permitidos. Nossa ideia no policiamento é essa. É garantir o funcionamento. Bom,
Na Polícia Legislativa Federal, nós, além de fazermos o policiamento preventivo e ostensivo, ou seja, fardados, tá? Nós atuamos também na investigação. Nós conduzimos inquéritos policiais. Nós conduzimos inquéritos policiais, investigações. Então a gente instaura o inquérito, faz o relatório do inquérito, aí você entrega para quem? Para o Ministério Público, igual qualquer delegacia. Agora, uma coisa interessante na nossa situação, que a depender da ocorrência, eu vou entregar para o MPF, para o Ministério Público Federal, ou para o Ministério Público Estadual, dependendo de qual foi o crime que aconteceu. Né? Exemplo, tentar um crime contra um parlamentar que passaram um golpe nele, de estelionato. Né? Crime contra parlamentar, competência do Ministério Público Federal. Você faz o inquérito normal, remete os autos para o Ministério Público Federal. Outra situação, dentro da casa, do espaço físico da casa, um companheiro de uma servidora entra e agride ela, preso em flagrante por Maria da Penha. Mas isso é competência da União? Não. Aí é do Estado. Olha como é que muda. Né? Então a gente é híbrido, a gente pode... Né? Depende do freguês. Né? O freguês quer uma coisa, a gente borra, né? Enfim, então esse é o nosso policiamento. Estratégico também é muito interessante. O estratégico, acho que sem estratégia a gente não consegue fazer nada. Toda a Câmara de Vereadores tem estratégia. Agora a gente tem que ter uma estratégia voltada para a parte de segurança. Por exemplo, é aqui que nós temos a nossa área de inteligência. Aqui nós investigamos, aqui nós ficamos atentos o tempo todo rodando para ver se tem alguma manifestação violenta prevista, se existem alguns mecanismos que estão impulsionando coisas violentas. Então, a inteligência é não só a inteligência policial, mas a inteligência da instituição como um todo. Funciona como se fosse, entre aspas, uma ABIN do parlamento. Eu não trabalho só na inteligência policial, eu trabalho na inteligência institucional. Certo? No pilar estratégico também, aonde que eu vou definir, aqui, por exemplo, qual tipo de... Na parte de segurança, tá? A parte estratégica, acredito que todas as câmaras tenham. Mas umas mais robustas, outras menos robustas. Mas no que tange ao pilar estratégico na segurança, eu vou ter aqui o planejamento. Como é que eu faço o meu planejamento estratégico da minha Câmara? Né? Eu tenho que ter o planejamento estratégico, tático e operacional. Quem é que vai ter o planejamento? Qual é a missão da minha Câmara? Os valores. Isso aqui é o pilar estratégico. Lógico que dentro disso vai ter uma partezinha que é da segurança. Então, efetivamente, na parte lá nossa, quem é que vai? O treinamento. Né? Quem é que vai dar? Quais treinamentos que a gente vai fazer? A gente vai fechar parceria com os outros órgãos, igual a gente fez aqui? Vamos mandar um pessoal para fazer um curso lá no Paraná. Agora, o pessoal vai vir fazer curso com a gente. E assim vai. Então, isso está no estratégico. E, por fim, a especial. O que é especial, gente? A especial é para garantir, né, bem de forma genérica, a integridade física de determinadas pessoas, individualmente consideradas, ou seja, fazer a segurança de autoridade. Então, por exemplo, é aqui que eu protejo o meu presidente. É aqui que eu protejo os meus parlamentares que estão sob ameaça. É aqui que o Ministério Público protege promotores e procuradores que estão sob ameaça. E a Polícia Judicial, os juízes. Gente, esse aqui é o nosso cardápio. Dentro de cada coisa dessa aqui, dentro de cada pilar, a gente pode ainda explodir um monte de coisas separadas para fazer. Mas eu estou trazendo o cardápio. Eu acho que é interessante criar isso, aquilo outro. Tá? Nós estamos com alguns projetos. A Polícia Legislativa Estadual e Municipal ainda hoje não pode portar arma de fogo de forma institucional. Os policiais, assim como qualquer do povo, pode tirar porte se cumprir alguns requisitos. Estamos com um projeto bem andado já, que passou por unanimidade no Senado, está agora na Câmara esperando o despacho, a deliberação do presidente para ver a tramitação, mas acredito que esse ano a gente resolva esse problema e a gente consiga operacionalizar melhor isso. Tá? Bom, como vocês viram, a segurança pública institucional, ela não é só do âmbito do poder legislativo. Ela é do âmbito do poder, tanto do poder judiciário, hoje do poder e do Ministério Público. O que acontece?
pensando nisso, de forma informal, no início, lembra? Igual foi a PCN? A PCN a gente criou, a gente se autodenominou a Associação dos Policiais, e o cargo nem era de policial. O que a gente criou? O MOSP. O que é o MOSP? É o Movimento dos Operadores de Segurança Pública Institucional. Quem compõe o MOSP? São as associações daqueles órgãos que eu já citei para vocês. Então, tem representante das polícias legislativas federais, estaduais e a POM municipal. Tem o policial do judicial e o policial do Ministério Público. Porque lá no Ministério Público e na Polícia Judicial, diferente do Legislativo, lá eles têm a figura do CNJ e do CMNP. CNMP, é. Lá tem essa figura que concentra. No Poder Legislativo não tem essa figura, então cada um tem a sua. Né? Nós nos unimos. E começamos a debater, ainda que informal, cara, como é que vocês fazem? E essa troca, esse network é muito interessante. Essa semana mesmo eu vou palestrar agora, dia sexta-feira, o pessoal do Ministério Público. Por quê? A gente consegue conversar. Como é que você faz isso? Como é que você faz aquilo? Cara, isso é muito importante para a gente poder evoluir. Da mesma forma como acontece aqui na UVB, como é que você faz isso aqui lá na sua cidade? Como é que é isso? Como é que a gente faz isso também, dentro da nossa especificidade? Por conta do MOSP, por conta do MOSP, né, que a gente criou, algo informal, nós conseguimos criar uma frente parlamentar. O que é uma frente parlamentar, gente? É um grupo de senadores e deputados que defendem a nossa causa. Assim como tem a Frente Parlamentar da Segurança Pública, agora a gente tem da Segurança Pública Institucional. Vejam que essa ideia de segurança pública institucional, que começou numa reuniãozinha numa sala, ela começou a evoluir. Hoje nós já temos parlamentares defendendo essa ideia. Hoje nós já temos parlamentares defendendo essa ideia. A ideia é que isso aqui seja cada vez mais, né, fortalecido. O MOSP, a tendência é ser criada uma federação. Federação dos policiais de segurança pública institucional. Dos agentes policiais de segurança pública institucional. Gente, então, isso aqui é a ideia de segurança pública institucional. E a nossa ideia sempre foi, a gente não tem vaidade. O órgão A com o órgão B, com a polícia A com a polícia B. Não existe essa vaidade. Eu acho que, por não existir essa vaidade, é que as coisas começaram a evoluir, caminhar melhor. Por quê? Eu chego lá, Luiz, lá do Rio Branco do Acre. Luiz, como é que você faz o seu relatório de inteligência lá? Ah, é assim, assim, assado. Porra, maneiro, isso aí eu vou adotar aqui. E vice-versa. Não tem isso. Da mesma forma que a gente faz com o Poder Judiciário, com o MP. E aí, aqui só uma ideia, né, da gente em visita, tá? Esse aqui é presidente da Associação dos Policiais Legislativos Estaduais, tá? O Edivan, lá da Assembleia Legislativa de Pernambuco. O Luiz, que é da POM. E aqui tem outro pessoal da Câmara, Polícia Legislativa da Câmara dos Deputados. Aqui eu estou até aqui, mas da Câmara dos Deputados também. Para demonstrar para vocês que não tem essa... A gente conversa muito. Conversa muito. Como qualquer grupo, né? Tem algumas desavenças, aquela confusão toda, mas no final a gente se acerta. Que a ideia é o seguinte, o que a gente decidir aqui é o que a gente vai brigar lá na frente. A gente não pode lavar roupa de suja fora de casa. Então esse é o nosso princípio. A gente lutar por isso. Por falar nisso, acabou que eu nem comentei, né? Eu estou como diretor de articulação política, né, de política institucional da POM e da Associação dos Policiais Legislativos Estaduais e sou coordenador geral na frente parlamentar dos policiais legislativos. Então, qualquer iniciativa de lei que passe pelo Congresso Nacional relacionada à Polícia Legislativa, né, que tenha algum interesse da frente parlamentar, se for da Polícia Legislativa, né, passa por mim para eu poder orientar melhor ali os parlamentares. Chefe, acho que é melhor isso, aquilo, né? Então, vocês já viram que eu gosto de problema, né? Eu gosto de meter um monte de... Mas, enfim, se não trabalhar, a gente morre, né? Mais uma foto aqui, ó. O dia da instauração da frente parlamentar, nós temos aqui a Polícia Judicial, a Polícia Legislativa, tá? Tínhamos também policiais do Ministério Público, tá? Então, aqui, as associações aqui. Essa do canto aqui é do Ministério Público, Judicial, a Legislativa Estadual, a Federal e a Municipal. Todas as associações aqui.
nós participamos também, né? Todos nós. E eventos nacionais, viajamos recentemente para o Rio de Janeiro, né? Para a gente, no encontro lá da UNALE, que é a União Nacional dos Legisladores e Legislativos, tem todo ano. A gente foi lá e a gente tem um painel que é só da Polícia Legislativa. E isso é interessante até para esse network. Convidamos também colegas da Polícia Judicial e do Ministério Público. Mais uma foto aí lá no Rio de Janeiro, então temos colegas aqui de vários lugares. Tá? Bom, gente, eu queria... Vou encerrar agora essa minha fala. Queria agradecer a atenção de todos. Tá? Muito obrigado. Eu vou passar a palavra aqui para o meu amigo Fabiano Massina. Alguém tem algum questionamento a fazer? Se alguém tiver, também depois pode me chamar ali, que a gente, na medida do possível, a gente vai, se a gente souber, a gente vai... Tá bom? Então, queria passar a palavra aqui para o meu amigo Fabiano Massina. Muito obrigado. Bom dia a todos. Como já foi falado aqui, meu nome é Fabiano Massina, sou policial legislativo da Câmara Municipal de Itapemirim, no Espírito Santo. Tem alguém do Espírito Santo aí? Aonde, por favor? Anchieta? E agora a gente vai tratar de um assunto que é de extrema importância, como o colega Marinha já falou, o colega Luiz já falou, da importância da Polícia Legislativa. O quão importante é ter uma Polícia Legislativa nas câmaras municipais. E através dessas minhas falas, a gente vai acabar dando alguns exemplos aqui, entendeu? Como vocês podem ver, esse foi um artigo que ele foi feito, né, entre as polícias legislativas da Câmara Municipal de Itapemirim e a AGEMPO, que é a Associação Nacional dos Policiais do Ministério Público da União. Essa parceria, né, ela acabou acontecendo e com isso foi feito esse artigo, onde fala das polícias, a questão das polícias legislativas e da segurança institucional. Entendeu? Aí vocês conseguem ver o quão importante é ter uma polícia estruturada, bem equipada, como vocês podem ver, né? Os policiais devidamente fardados, ao lado do então presidente à época, né, o Paulo Sérgio de Toledo Costa. Como vocês podem ver no artigo ali, né, hoje a Câmara Municipal de Itapemirim, ela possui a sua polícia, ela possui uma estrutura com viaturas, entendeu? Um aparato para fortalecimento do Poder Legislativo Municipal, para que os vereadores, servidores, possam exercer suas funções de forma autônoma, independente. E a gente, quando fala, mas por que a criação da Polícia Legislativa? Para que isso possa acontecer, para que o trabalho dos senhores vereadores, que todos nós sabemos aqui o quão importante é, seja feita de forma independente, de forma autônoma. E eu vou passar alguns tópicos aqui daqui a pouco, para vocês entenderem o quão importante é, entendeu, ter sua Polícia Legislativa, ou futuros gestores aqui, ou, como costumamos dizer, né, presidente de mesa, olhar essa questão com carinho. Nós tínhamos ali na Câmara em 2016, que eram nossos vigilantes patrimoniais. Só um momentinho. Eu vou passar um vídeo agora há pouco aqui, do então presidente à época, que ele teve até num congresso em São Paulo da UVB, aonde ele explicou para os demais colegas como foi a criação e a transformação dos policiais legislativos, né, na Câmara Municipal de Itapemirim, no Espírito Santo. Como vocês puderam ver, né, ele falou passo a passo de como transformar e criar a sua Polícia Legislativa. Foi isso que, na época, o então presidente conseguiu fazer na Câmara Municipal de Itapemirim. E, através desse projeto, nós conseguimos chegar até a palestrar em Brasília, no Congresso de 60 anos da UVB, onde conseguimos fazer inúmeras parcerias,
tanto com a própria Agempo, como a gente já falou aqui, a própria Unipol. Conseguimos fazer parcerias e trocar experiências com outros colegas de outras câmaras que já têm e já contam com polícias legislativas, como o colega aqui, Luiz, acabou de falar. Hoje nós temos contato com policiais legislativos da Câmara Municipal de Rio Branco, contato com colegas da Câmara Municipal de Feira Grande, em Alagoas. E agora a gente vai falar um pouquinho da importância de ter suas polícias. A importância da polícia legislativa nas câmaras municipais. A criação de uma polícia legislativa nas câmaras municipais é fundamental para garantir a segurança e a ordem das atividades parlamentares. A Polícia Legislativa Municipal encontra-se respaldada no artigo 29 da Constituição de 88. Então, muitos legisladores têm essa dúvida. Aonde encontrar respaldo para criar sua Polícia Legislativa? Está aqui, artigo 29 da Constituição Federal. Como a Polícia Legislativa autônoma, as câmaras municipais asseguram a proteção de parlamentares, servidores e patrimônio, além de garantir a independência do Legislativo, evitando interferências externas. Essa estrutura também contribui para a ordem e o bom andamento das sessões, criando um ambiente seguro para o exercício das funções parlamentares, o que reforça a democracia local e a liberdade do processo legislativo. Muitos aqui sabem que hoje, nos tempos atuais, exercer um mandato parlamentar está cada dia mais difícil. Seja ela por interferências do Poder Executivo, seja ela por blogs de fofocas que hoje em dia existem em tudo quanto é canto falando. E até muitas das vezes, por mais que o parlamentar tenha boas intenções, forças externas impedem que ele consiga exercer o seu papel primordial, que é de legislar e fiscalizar. E a Polícia Legislativa, a importância da sua existência é justamente para isso, para garantir que os senhores, e senhoras consigam exercer o papel fundamental de vocês, consigam fazer o que o povo outorgou a vocês através do voto. E que muitas das vezes não acontece, ou não pode acontecer, por não ter uma polícia legislativa, ou por não ter, como um amigo Luiz acabou de falar, não ter um corpo efetivo de seguranças da própria casa. Porque quando você conta, como o amigo Marinha acabou de falar, com forças alienígenas, que nós chamamos, como ele deu um exemplo aqui da questão da Guarda Municipal, enquanto o Legislativo e o Executivo estão ali, em lua de mel, está tudo ok. Mas um primeiro problema, ele recolhe a Guarda Municipal, nada contra os guardas, são nossos co-irmãs, mas ele já retira mesmo a guarda de lá para quê? Para não ter a sensação de segurança e, com isso, não ter sessões. E vocês não conseguirem fazer o trabalho de vocês. Então, essa é uma das, na minha modesta opinião, uma das maiores vantagens de se ter uma polícia legislativa no âmbito das câmaras municipais. Porque, independente do que aconteça, lá fora, vocês irão conseguir cumprir o papel de vocês. Essa é a grande importância. Então, agora aqui, nós vamos tocar num ponto que é bem importante, né? As vantagens de se ter uma polícia legislativa. Autonomia e independência. Garante que a Câmara Municipal controle sua própria segurança, sem depender de forças externas, preservando a independência do Poder Legislativo. Segurança e proteção, oferecendo segurança, protegendo parlamentares, servidores, patrimônio público, de forma específica e eficiente. Prevenção de conflitos de competência, como nós estávamos falando agora há pouco. Evita sobreposição de função, conflito entre forças de segurança, respostas
rápidas e eficazes. Quando você se tem uma polícia própria, a resposta ela é muito mais rápida e muito eficaz para o problema que possa estar acontecendo. Com uma polícia legislativa, com uma polícia própria, a Câmara pode responder rapidamente, entendeu? Incidentes internos sem depender, né, da coordenação de forças externas. Como a gente sabe que acontece muitas das vezes. Fortalecimento da democracia local. Ao garantir a sua própria segurança, a Câmara preserva a sua liberdade e assegura suas atividades parlamentares. Ocorre sem pressão externas, reforçando a confiança da população nas instituições locais. Então, vamos falar um pouquinho disso aqui. Quando a gente fala na questão da resposta rápida e eficaz, nós sabemos muito bem que, muitas das vezes, há projetos, né, que são complexos, que muitas das vezes caem no colo do gestor e ele vai ter que colocar em votação. Todo mundo sabe que projetos complicados é quando, vamos falar aqui um exemplo, plano de carreira para servidor. E a gente sabe que muitas das vezes esses planos de carreira não irão agradar a todos. Nós sabemos disso. É um projeto que muitas das vezes já vem pronto do executivo e o vereador não consegue, às vezes, colocar algumas emendas, mas o servidor que está lá, ele não está preocupado, não. Se ele vê uma vírgula lá que ele acha que não vai agradá-lo, o sindicato vai convocar os servidores, eles vão aparecer em massa na Câmara, e se não tiver uma resposta rápida da sua força de segurança, todo mundo aqui sabe o que vai acontecer. Não é novidade para ninguém. Quando se trata de projeto de planos de cargo, de salário, aumento de tributação, como aumento de IPTU, pode ter certeza, se não tiver uma resposta eficaz, todos nós sabemos o que vai acontecer. Vamos tocar também num ponto bastante importante. As desvantagens, né? As desvantagens de não se ter, né, as desvantagens de se colocar forças externas, né, na Câmara. Já demos alguns exemplos aqui, os colegas aqui já falaram. Eu ganhei eu me elegi vereador, hoje eu sou presidente da mesa, tem um cunhado meu que é forte, ele faz a segurança de alguns eventos, ele faz a segurança de alguns shows, e eu vou contratar ele através de um cargo comissionado e vou colocar ele para fazer a segurança na Câmara Municipal. Muito bom, né? Mas vamos ver se isso realmente é legal e se isso pode trazer problemas jurídicos para o gestor. Porque todos nós sabemos que quem contrata, independente de qualquer coisa, é o gestor. O ordenador é ele. É ele que coloca o seu CPF lá. Então, vamos lá. Desvantagens de se colocar forças externas e perigos jurídicos. Como vocês podem ver aí. Risco de invasões de competência. A utilização de forças externas, como a Polícia Militar, pode gerar conflitos de competência e violar a autonomia do Poder Legislativo, comprometendo a separação entre os poderes. Interferência política. A dependência de forças externas pode ressaltar em pressões políticas com risco de manipulação das funções parlamentares, o que prejudica a independência das atividades legislativas. Problemas jurídicos e legais. O uso de segurança privada ou de forças externas para as atividades de policiamento legislativo pode gerar questionamentos jurídicos sobre a legalidade da prática e violar direitos constitucionais, já que a segurança deve ser feita por órgãos públicos dentro dos parâmetros legais. Desorganização e ineficiência. A interação com forças externas pode levar à falta de coordenação e desorganização, dificultando e dificuldades operacionais durante as sessões. Desconfiança da população. A dependência de
de forças externas pode gerar desconfianças entre a população e o poder legislativo, que pode ser visto como vulnerável à influência externa e não completando a independência, né? Eles podem analisar isso aí. Vamos dizer, a população pode não ver com bons olhos, achando que o poder legislativo não tem sua autonomia, ele não consegue ser forte. E quando isso acontece, entendeu? Não só a população, como quem está em volta, passa a não respeitar o papel constitucional que o vereador tem, que é de legislar e fiscalizar. E essa fiscalização, muitas das vezes, ela é impedida por um simples fato. Pelo poder público ou pelo poder legislativo não contar com a sua própria polícia. Hoje, muitas das vezes, alguns vereadores, ou em sua maioria, estão sendo praticamente proibidos de fazer o seu papel constitucional, que é de legislar e fiscalizar. Eu vou passar alguns exemplos agora aqui de uma situação que aconteceu em São Paulo, de um vereador que, além de... ele foi tentar cumprir o seu papel constitucional e foi impedido. Eu sou vereador da cidade de São Paulo, posso fiscalizar o que eu quiser. Eu cheguei com educação com você. Você tá falando que eu não posso entrar? Ô, para, irmão. Eu vou entrar porque o povo aqui tá reclamando pra caramba. Tá reclamando pra caramba que não tem saúde na cidade, entendeu? E eu fui educar todo mundo. Fui educar o senhor? Fui educar todo mundo. Você falou assim, na obra você não vai entrar. Eu vou entrar, já tô entrando. Liga pra polícia, pra quem você quiser, pro secretário, pro prefeito, pro governador, vou entrar. Marcar. Marcar onde, rapaz? Vou marcar nada, eu vou entrar a hora que eu quiser. Fui eleito pelo povo, não foi por você, não. Nem o crime falava que eu não ia entrar no lugar, eu entrava. Vou entrar em qualquer repartição pública, municipal, e vou fiscalizar, porque é minha função. Eu chego com educação, com respeito, com humildade. Mas se vier com soberba pra cima de mim, vou voltar também com a lei debaixo do meu braço. Se o prefeito não entregar no prazo, eu vou descer o cacete. Tá certo. É isso. Vai, seu app de vídeos curtos. Como vocês puderam ver, muitas dessas fiscalizações são impedidas. Impedida por quê? Porque o parlamentar ele vai sem apoio, ele vai desacompanhado, ou, muitas das vezes, essas câmaras não contam com sua polícia legislativa, e é isso que acontece. Quantos dos senhores aqui já foram fazer alguma fiscalização e foram barrados ou impedidos? Algum dos senhores aqui? Só tentaram, entendeu? É o que muitas das vezes acontece. Vou contar um exemplo que aconteceu comigo. Fomos acompanhar um vereador em uma reunião para tratar sobre concessão de transportes públicos. Chegamos nessa reunião, acompanhado do vereador, e, na verdade, já estava tudo preparado, vamos dizer, para engoli-lo. A reunião ela só mudou de rumo porque ele estava acompanhado da Polícia Legislativa. Se ele não tivesse acompanhado da polícia, primeiro, não teria acontecido reunião, teria feito uma ata lá da forma que eles queriam, e o vereador teria ficado lá sentado, esperando eles terminarem a reunião, prepararem a ata do jeito que eles queriam e entregar. Então, isso é só um dos exemplos, entendeu, que acontece quando o vereador tenta fazer sua fiscalização e é impedido. Vou aproveitar, vou passar um outro exemplo também que aconteceu também no meu estado, do Espírito Santo, onde um vereador foi fiscalizar uma escola e foi impedido de entrar pela diretora da escola. Você não vai. Eu tenho um problema sério no coração. Você não vai entrar
aqui, eu vou ficar escândalo, eu vou dar escândalo. Ele não vai entrar. Ali o cara filmando. Prefeito, aproveita. Secretária Adriana, temos que olhar mais para o José Fraga. As crianças estão sem ventilador na sala, se está muito quente. E a gente precisa olhar isso. O diretor está aqui, o Silvanei, falando do faculdade, que todos os ventiladores estão funcionando e foram instalados mais de 18. Eu só... Não. Todos os ventiladores estão funcionando. Qualquer coisa É só você abrir e ver os fatos. Não, você não vai entrar na escola por enquanto, até a chegada de entrada a ordem. Então, para acertar o meu direito, enquanto vereador, eu gostaria que se fosse enviado uma associatura no local, colocando isso, uma pessoa, uma empresa que vai fazer Entrar. Falaram pra mim para não deixar entrar. O ventilador tá queimado lá, né? Sim, ele, você quer dizer, está sem um ventilador. Queimado. Obrigado, tá? Aí nós podemos ver dois fatos que acontecem rotineiramente nos municípios, aonde o vereador ele é impedido de cumprir o seu papel constitucional, e como vocês puderam ver ali, a Guarda Municipal estava tentando mediar essa situação junto à direção da escola. Então, aí a gente consegue analisar alguns pontos que ficam um pouco incoerentes. Alguns locais aí, ou em sua maioria, tem guardas municipais, que muitas das vezes estão lá fazendo a segurança da sessão, né, plenária, e 2 dias depois, praticamente, estão impedindo do vereador cumprir seu papel constitucional. Então, você fica naquele conflito de interesse. Quando nós falamos de invasão alienígena, nós estamos falando basicamente disso aqui. Aonde vocês, muitas das vezes, no local que não tem polícia legislativa, mas tem a guarda, vamos pedir o apoio da guarda. Nada contra a guarda, muito pelo contrário. Vão para lá, fazem a segurança da sessão, aparece uma denúncia de falta de medicamento em um posto, falta de médico em um hospital, ou que está acontecendo algum problema na educação, como houve aqui, e é marcado ou é votado um requerimento para fazer uma fiscalização nesses locais. A mesma guarda que estava na sessão plenária garantindo a segurança dos senhores, é a mesma guarda que vai impedir de vocês fazerem o papel constitucional de vocês, que é de legislar e fiscalizar. E isso, dessa questão de legislar e fiscalizar, hoje, pelo que vem acontecendo, é um problema grande, sim, mas ainda é um dos menores do problema em vista do que vem acontecendo de uns anos para cá na atividade parlamentar, principalmente na Câmara de Vereadores. Porque nós costumamos dizer que o vereador ele é o elo entre a população e o poder público. E muitas das vezes, ou em sua maioria, o vereador tem pagado, tem custado muito caro para o vereador, inclusive muitas vezes com a sua própria vida. Como nós vamos ver nesse caso que aconteceu, inclusive também no meu estado, como vocês podem olhar ali, né, o vereador Leomar, né, é assassinado em governador Lindenberg. Até hoje, crime que está sendo solucionado. E isso vem acontecendo rotineiramente. Eventos como esse poderiam ter sido evitados se essas câmaras tivessem uma polícia legislativa. Por quê? Como já foi falado aqui, a polícia legislativa é uma polícia de ciclo completo, onde tem serviço de inteligência, como nosso amigo aqui, Luiz, da Câmara de Rio Branco. Na Câmara dele tem um serviço de inteligência, já teriam feito esse levantamento, passado essas informações, e nisso aí, com o setor de proteção a autoridades, ele estaria sendo protegido, não só ele, como sua família, e eventos como esse poderiam ter sido evitados.
Porque o serviço de inteligência já teria levantado informações, já teriam passado para ele tudo que poderia vir a acontecer com ele. E esse tipo de evento via acontecer. Outro exemplo. Presidente da Câmara de Tabuleiro do Norte, no Ceará, é morto a tiros em frente à sua casa. Outro evento que poderia ter sido evitado. Porque, como eu disse, a Polícia Legislativa é um ciclo completo, tem serviço de inteligência, poderia ter levantado essas informações, e ele poderia já estar, sim, tendo um serviço de proteção, e isso poderia não ter acontecido. Então, volto a dizer, o vereador, ele é o elo entre a população e o poder público. E muitas das vezes, um lado ou outro não está satisfeito. Então, quando a gente fala da criação e da importância da Polícia Legislativa, é justamente por isso também, para evitar que eventos como esse venham a acontecer. E que venham acontecendo rotineiramente. Gente, já falamos bastante, só um momentinho. Alguma pergunta? Senhor. Meu nome é Ivanaldo, sou da cidade de Nova Palmeira, na Paraíba, e isso é uma das causas pela qual, muitas das vezes, a fiscalização não é feita da forma correta, e eu queria aproveitar neste dia para fazer uma cobrança, né, que as leis fossem mais severas, porque eu sei que a polícia evitaria, mas leis mais severas para crime de pessoas inocentes, que muitas das vezes não poderia ser interrompido, é interrompido e muitas das vezes não dá em nada. Esse é meu posicionamento, muito obrigado, que Deus abençoe e que nós possamos cobrar isso dos nossos representantes maior. Muito obrigado. Obrigado, gente. Mais uma vez eu queria agradecer, em nome da Palme, da UVB, agradecer a todos vocês. Um muitíssimo obrigado. Aqui estão as nossas redes sociais, né? As redes sociais das Polícias Legislativas, entendeu? Do nosso amigo, professor, né? E grande mestre Fernando Marinha. Aqui estão as redes sociais das polícias que hoje já existem. Entendeu? E só um momentinho. Aqui está um QR Code com todas as informações. Aqui vocês podem fazer, podem colocar. Está aqui o QR Code da associação. Entendeu? E se qualquer dúvida que vocês tiverem, vocês podem entrar em contato com a UVB, com a própria Tainá, entendeu? Eles têm todo o passo a passo. Aqui está, além desse QR Code, vocês podem estar entrando em contato com o Gilson, com a Tainá, que eles vão passar todas as informações para vocês. Muito obrigado. Que Deus abençoe o mandato de cada um de vocês. E só um adendo. A plateia está cheia. O que eu estou gostando muito de ver aqui, que está havendo muita representatividade feminina. Isso é muito bom, entendeu? Para o parlamento brasileiro, para a vereança, entendeu? Isso é muito bom, ver um auditório desse aqui, cheio de mulheres. Isso é sinal que cada vez mais vocês estão mais fortes na política e que continue assim. Um bom dia a todos e até mais, gente. Obrigado, senhor Fabiano Massina, policial legislativo. Obrigado, senhor Luiz Augusto e senhor Fernando Marinha. Neste momento, eu convido a senhora vereadora Nicole Weber, de Santa Cruz do Sul, para fazer a entrega dos certificados aos policiais legislativos pela contribuição a este encontro. Por favor, senhora. Bom dia. Não precisa subir. Não precisa. Bom dia, obrigada pela palavra de vocês. Bom dia aos colegas aqui. Meu nome é Nicole, eu sou vereadora de Santa Cruz do Sul, no Rio Grande do Sul, e presidente da Câmara. E uma questão de segurança que eu tenho para comentar. Nós não temos polícia legislativa, mas é algo que eu fiquei pensando muito em colocar lá.
eu fiz uma denúncia que foi a da maior história de corrupção da minha cidade. Isso me tornou também, teve uma vantagem, me tornou a vereadora mais votada da história da minha cidade. Mas eu tive tanta ameaça de morte que eu tive que tirar do meu bolso para ter segurança. Quase me tirou todo o meu dinheiro na minha campanha, porque eu tive que tirar do meu para isso. E é algo que é uma reclamação que eu tenho. Nem o MP pôde me proteger, nem a polícia, não existia nenhum instrumento que eu pudesse usar de tipo, poxa, eu estou recebendo ameaça de morte, tem homem de tocaia na minha casa, tem gente me seguindo de carro, e eu fiz isso pela comunidade, ninguém me avisou que eu não teria proteção, né? Então, eu acho que quem é denunciante aqui, que já trabalhou como oposição, talvez é algo que todo mundo se pergunte, né? Vale a pena tu correr esse risco e fazer denúncias tão sérias e correr risco de morte tu, tua família, teus filhos pequenos? Então, é algo que eu pensaria uma próxima vez, talvez, porque eu fiquei morrendo de medo ali atrás. Eu tive que andar na campanha com segurança, tive que andar quando estourou em 2023 com segurança. Então, foi algo que eu senti que talvez é algo que os vereadores, num nível de Brasil, que a gente tem oportunidade hoje de começar uma conversa, poderiam conversar, porque eu me senti totalmente desprotegida fazendo algo pela minha comunidade. Então, é algo que eu colocaria para os colegas, assim, para a gente pensar. Obrigado pelo relato. Por favor. Só uma colocação aqui, presidente. Para operacionalizar isso, o que a gente queria pedir para vocês? Né? Nós estamos com um projeto de lei que está lá pautado, lá, esperando deliberação do presidente da Câmara, vou passar depois o número aqui direitinho, que ele estabelece o porte de armas para as polícias legislativas, que não são federais, trabalharem. Né? E, por exemplo, mesmo hoje, criando a Polícia Legislativa Municipal, a legislação atual não permite. A gente tem que fazer uma alteração legislativa. Já está em andamento, mas a gente precisa da força, né? A força dos vereadores. Então, assim, se vocês puderem ajudar a gente nessa nossa luta, já está na Câmara, no Senado passou por unanimidade, não teve um voto contra. Ninguém foi contra. Mas a gente precisa daquela pressão para botar para votar. Tá bom? Obrigado. Agora, a vereadora Nicole Weber, de Santa Cruz do Sul, fará a entrega dos certificados aos senhores palestrantes Luiz Augusto, Fabiano Massina e Fernando Marinha. Obrigado, senhora. Obrigado, senhores. Antes de sairmos para o almoço, eu gostaria de chamar a esta tribuna o coordenador da UVB Animal, o vereador Cadu Barbosa, de Praia Grande, São Paulo. Ele gostaria de ter uma rápida fala para todos. O senhor Cadu está presente? Obrigado, senhora. Obrigado, senhores.